Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Bora para mais um vídeo muito legal que você confere comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. E olha só, estamos trazendo para vocês mais um veículo 100% elétrico. Dessa vez, o Volvo C40. Só que aqui eu mudei a dinâmica de filmagem do carro. Por quê? A gente fez uma filmagem cronológica, mostrando aí a realidade de uso de um veículo 100% elétrico. Para isso, a gente programou aí várias viagens. Inclusive, vocês estão vendo que o carro já está sujo, porque fizemos também o primeiro teste do mercado brasileiro com o Volvo C40 numa condição fora de estrada. Então esse vídeo nós vamos dar muita ênfase nessa questão da usabilidade do modelo, mostrar essas questões de carregamento e também esse teste 4x4 muito legal. Só que eu já vou avisando um detalhe. Recentemente a gente colocou um vídeo aí no canal mostrando as diferenças que existem do Volvo C40 para o XC40. Recomendamos que vocês vejam esse vídeo porque os dois carros derivam de uma mesma tecnologia com algumas pequenas diferenças. E também, por conta dos carros serem muito parecidos, em vez de eu repetir tudo de novo sobre central multimídia, especificações técnicas e tudo mais, eu recomendo que vocês também deem uma olhada na nossa matéria de avaliação completa do XC40 100% elétrico, porque a base dos dois carros é exatamente a mesma. Esse vídeo nós vamos focar na utilização do carro e no teste 4x4. E agora a gente começa a nossa experiência de uso de um veículo 100% elétrico, né? O Volvo C40. Para isso, ó, o computador de bordo aqui está reinicializado, como vocês estão vendo. Tem ali uma viagem acumulada de 16,5 km, que o carro usou aí 25,3 km para cada 100 km. Mas agora a gente começa a usar o carro, vamos ver a condição dele no uso urbano, semi-urbano, rodoviário e as possibilidades de carregamento. Vamos ver como é que ele vai se comportar em todo esse período de teste. Acabamos de chegar aqui em Itu e vamos dar uma olhada como é que foi o consumo aí do veículo. Acessando aqui o computador de bordo, olha só. A gente rodou um pouquinho mais que 90 km. O consumo médio foi de 19 kWh para cada 100 km. Não é um consumo ruim. A viagem levou aí 1h20, média horária de 68 km por hora. A bateria está com 77%. Vamos dizer, não foi ruim. Agora é hora de colocar o carro para carregar, usando o cabo que acompanha ele ligado aí na tomada industrial e ver quanto tempo vai levar para carregar agora a bateria completamente. Com o carro usando aqui o cabo original dele, olha só, a conclusão da carga vai acontecer por volta de 4 horas da manhã. Só que agora são 10 horas da noite. Então a gente tem aproximadamente 6 horas para colocar aí 23% da bateria. Como a gente consegue ver, não é uma carga tão rápida assim. Ainda assim, no dia seguinte, a bateria vai estar completamente carregada. Dia 2 com o Volvo C40, carro 100% carregado, passou a noite inteira carregando. Vamos conferir aqui o computador de bordo zerado. E agora nós vamos para São Paulo. Usando aqui o sistema de GPS do carro com o Google Maps, ele já informa a provável autonomia que nós teremos quando chegarmos ao destino. Ele está dizendo aqui 71%, serão 84 km percorridos. Vamos ver se o sistema vai realmente acertar aí a autonomia lá no nosso destino. Bora lá! A gente sabe que os carros 100% elétricos geralmente possuem modos de regeneração para quando você tira o pedal do acelerador, ele já começa a regenerar energia. Não é exatamente o que acontece aqui no C40. Quando você tira o pedal do acelerador, a gente consegue ver ali no painel que ele não faz uma regeneração de energia. Para isso, você tem que aqui acessar a central multimídia, vir aqui no menu de configurações e em condução e apertar aqui, ó, One Pedal Drive. Aí sim, quando você tirar o pé do acelerador, ele aplica aí essa regeneração de energia. Não quer usar, você desliga aqui. Mas eu acho isso uma pena a forma como está implementado, porque no passado o XC40 T5, que era o híbrido plug-in, aqui no câmbio, quando você dava um toquinho para trás no câmbio, ele acionava o sistema de regeneração. E quando você dava outro toquinho, ele desacionava. Vocês estão vendo que a função aqui no câmbio continua, mas não está disponível pelo câmbio. Você tem que entrar pela central. Pessoal, acabei de chegar aqui no meu destino em São Paulo. Ó, rodamos ali 82,4 km. Vamos até acessar aqui o computador de bordo para ficar um pouco melhor.
e a média de consumo foi de 23,2 kW para cada 100 km. Então a gente consegue ver uma média um pouquinho maior do que a última vez que a gente fez aí o teste, né? Até por conta do maior trânsito na estrada, então o carro tem mais aceleração e desaceleração e também o ar-condicionado ligado. Mas ainda assim, eu vou dizer, não foi uma média assim tão alta. 1 hora de viagem, 82 km por hora de velocidade média. Agora vamos ver se a gente encontra um carregador para deixar o carro carregando enquanto a gente está no compromisso. Olha só, pessoal, aqui no meu destino eu consegui encontrar um carregador. Não é tão potente, ele está carregando ali com 10 amperes de 32 amperes possíveis, ou seja, ele está carregando aproximadamente 8 km numa hora, não é muita coisa. Então, pelo tempo que eu vou ficar aqui, vai carregar muito pouco a bateria, mas vai carregar. Então, uma coisa muito importante com o carro elétrico é, sempre que você tiver a possibilidade, deixa o carro carregando, ainda que seja pouco. Bom, pessoal, depois do carro ficar estacionado aqui quase 4 horas, olha só, ele colocou aproximadamente aí 12% da bateria, né? A gente tá vendo que a carga tá acontecendo aí em 10 amperes, ou seja, subiu aí a autonomia de 73% para 85%, mas é melhor do que não ter carregado nada. Ainda assim, a gente tem que ver que a potência do carregador é um pouco mais limitada. Então, o carro elétrico tem que ter a mentalidade. Parou, conseguiu carregar, carrega sempre para manter a autonomia boa. Bom, pessoal, agora saindo aqui de São Paulo, eu vou até o shopping Tamboré, ali na região de Alphaville, onde inclusive tem carregadores lá da Volvo, né? A gente está aqui com 85% de bateria, o consumo aí está estabilizado aí na casa dos 23 kW, mas final de dia em São Paulo, trânsito de marginal, provavelmente a gente vai pegar um pouquinho de trânsito. Vamos ver como é que chega lá em matéria de autonomia aqui o Volvo C40. Uma das coisas mais legais nos veículos da Volvo é o sistema de auxílio à condução que ele tem. Então a gente tem aqui o controle de cruzeiro adaptativo e também um sistema de permanência de faixa. A gente consegue ver que ele está ativado, porque ali no painel, né, na parte de baixo aparece aquele volantezinho ali com aquele tom meio amarelado, por assim dizer, né? E nesse trânsito pesado de São Paulo, né, 6h30 da tarde, Marginal Pinheiros, né? Então a gente tem um trânsito bastante pesado. Olha só, você dirige com muito mais tranquilidade, porque o carro freia e acelera sozinho em relação ao carro da frente. Olha, eu não estou pisando no freio aqui, eu não estou fazendo nada, e ele se mantém no centro da faixa. Então isso ajuda bastante durante a condução. Ó, o carro da frente está praticamente parando, o carro vai freando sozinho. A hora que reestabelece o movimento, ele acelera automaticamente. Vocês conseguem ver que o volante, ó, mesmo quando você força ele um pouquinho para fora da faixa, ele faz a correção para manter na faixa, né? Então você praticamente é passageiro aqui no carro. E quanto pior o trânsito, melhor para a bateria. Porque num carro a combustão, esse pare-anda aumenta bastante o consumo. No carro elétrico, pelo contrário, essa situação ajuda a poupar a bateria, porque a bateria acelera, aí ela para, dá um descanso, acelera de novo, para, dá um descanso. Moral da história, isso acaba ajudando até mesmo a autonomia do carro elétrico. Aqui no pedágio é que a gente vê a vantagem aí do controle de cruzeiro adaptativo com o Stop and Go, né? Então ele para o carro e no momento que o carro da frente se move, se ele se mover rapidamente, o carro automaticamente ele sai. Se demorar um pouquinho, que é o caso agora, é o que vai acontecer. O carro da frente se move e ele dá um alerta sonoro para avisar o motorista que o veículo se moveu. Aí você dá um toquinho no acelerador e aí você inicia o movimento novamente. Aí ele para e vai fazendo esse ciclo, ou seja, no trânsito pesado ou no pedágio, fica sensacional esse controle de cruzeiro adaptativo aí com a função Stop and Go. Acabamos de chegar aqui no Shopping Tamboré e olha só, o carro gastou aproximadamente 5% da bateria, mas ainda assim a média de consumo caiu. Ele está agora com uma média acumulada de 22,3 kWh, e isso no trânsito pesado de São Paulo, que é o que eu expliquei, né? O pare-anda acaba sendo até benéfico aí para o carro 100% elétrico. Bom, pois bem, temos que carregar 20% da bateria do carro. E aqui existem dois carregadores. Tem o carregador da Volvo e o carregador da Tupinambá. Vou aproveitar para mostrar a diferença de potência que existe entre eles. O carregador da Volvo, pessoal, está carregando ali em 16 amperes. Então, ó, ele está colocando ali 43 km para cada hora. Ou seja, ele está dizendo que a conclusão da bateria acontecerá às 9 horas e 3 minutos. Ou seja,
2 horas de carregamento. E olha só, até para minha surpresa, o carregador aqui da Tupinambá está exatamente com a mesma potência do carregador da Volvo. Ele também está carregando ali em 16 amperes e o término de carga vai ser aproximadamente no mesmo horário aí, ó, 21 horas e 8 minutos. Então aqui no Shopping Tamboré, para esse carro aqui, tanto o carregador da Volvo quanto da Tupinambá vão acabar entregando a mesma potência. Bom pessoal, agora nós vamos sair aqui de Araçariguama e vamos até o Royal Palm Plaza em Campinas. Uma coisa legal aqui é que quando você programa aqui na tela o seu destino, ele já calcula não só o tempo e o caminho, mas também como será a autonomia no destino. Então ele está dizendo aqui que a gente vai chegar lá com aproximadamente 52% de bateria. A gente tem aqui no painel do carro agora a informação de que nós temos 79% de bateria ainda disponível, né? Então a gente está vendo aqui que nós temos aí um consumo médio de 23,4 kWh para cada 100 km, isso dentro da viagem que nós estamos fazendo, e um acumulado ali de 24,5. De toda forma, vamos lá para Campinas e vamos ver se a autonomia do carro realmente vai chegar aí com esses 52%, nesses 99 km e 1 hora e 10 de viagem. Agora eu tô aqui na garagem do Royal Palm Plaza, onde estão os carregadores elétricos. Vamos conferir quais são eles? Pois bem, a gente já tá aqui com o C40 na vaga e são 3 carregadores. Todos os carregadores aqui assinados pela Volvo. Então nós temos este carregador aqui, este outro carregador que nós utilizaremos e mais esse terceiro carregador da Volvo. A gente vai colocar o carro para carregar, vamos dar uma conferida de como é que está a autonomia do veículo e vamos ver também quanto tempo vai levar para carregar completamente aí o Volvo C40 aqui no Royal Palm Plaza. Vamos conferir como é que ficou a autonomia do carro chegando aqui em Campinas. Acessando aqui, olha, a gente tem 55% ainda da bateria. Dando uma olhadinha aqui no nosso computador de bordo do veículo, olha só. O trecho que a gente fez de Sorocaba, Araçariguama, depois Itu e Campinas, o carro rodou aí 164 km com uma média muito boa, 20,2 kWh para cada 100 km. Foram 2 horas e 35 de viagem, velocidade média de 64 km por hora. Agora, quando a gente pega ali o histórico acumulado, que foram 189 km, vocês conseguem ver que as médias são relativamente próximas, né? E até mesmo a média horária. Então a gente consegue dizer que esse carro efetivamente faz aí aproximadamente 20 kWh para cada 100 km. Vamos botar o carro para carregar e vamos ver quanto tempo ele vai levar. Carregador conectado, olha só, tá carregando aí em 16 amperes, ou seja, 7 horas da manhã o carro vai estar completamente carregado. Vamos descansar, porque amanhã tem muito mais gravação aqui. Hora de conferir se o C40 está completamente carregado. Vamos lá? Olha só, a gente já consegue ver no carregador que sim, né? Ele está aqui com a luz azul, aqui do lado a luz verde do carro. O carro está trancado, vamos destrancar aqui o carro com o sistema de chave presencial. E aí, o carro completamente carregado. Hora de dar uma volta com ele. E já que a gente está aqui em Campinas, vamos aproveitar para ir no shopping. Então vamos pesquisar aqui no sistema do carro. Olha aí, Shopping Iguatemi Campinas. Ele já cria aí o roteiro e está dizendo que a gente vai gastar aproximadamente aqui, ó, 4% da bateria aí para fazer aproximadamente 10 km, 18 minutos de viagem. Bom, bora lá, vamos conferir. Chegando aqui no Shopping Iguatemi em Campinas e olha lá, o sistema tá certinho, 97% de autonomia, né? Gastou aí os 3%. Vamos dar uma olhada aqui no computador de bordo. Ó. Você tem ali o acumulado, 175 km com uma média de 20,3 kWh para cada 100. E o automático, né? Depois que o carro carrega, ele reinicia o sistema automaticamente. Então, ó, rodamos ali 11,3 km. A média de consumo urbana foi de 22,1 kWh para cada 100 km, com uma velocidade média de 25 km por hora. Tudo dentro da média por enquanto. Agora, aqui no Shopping Iguatemi em Campinas tem o carregador. E olha só, a gente colocou aqui o Volvo para carregar num deles. Só que tem um detalhe, né? O sistema aqui, ele está travado com uma autenticação. Então, para você usar o carregador, esse carregador pelo menos, você tem que ter aqui um cartão Smart para poder fazer o uso do carregador. Aí temos um outro carregador que não há necessidade desse cartão. Inclusive, já tem aqui um outro veículo carregando. Agora, olha só, existe ainda um terceiro carregador aqui, porém
este terceiro carregador está com problema. Então, como a gente está vendo, o carro elétrico ainda tem esses impeditivos que você corre o risco de chegar e encontrar um carregador com problema ou um carregador que não é totalmente liberado. De volta ao hotel, pessoal, consumimos apenas 6% da bateria do carro, muito pouca coisa, né? Mas vamos dar uma olhadinha aqui no computador de bordo, olha só, rodamos aí 21,2 km, puramente circuito urbano, e novamente ali bem na média, né? 21,4 kW para cada 100 km, uma hora aí aproximadamente de viagem, média horária bem baixa. Pois bem, agora é hora de botar o carro para carregar e amanhã tem Aras Tuiuti. O Royal Palm Plaza é um resort muito diversificado. Você tem bastante coisa para fazer aqui, várias opções gastronômicas, inclusive de entretenimento. Aliás, o complexo de piscinas é sensacional. Tem piscina para tudo que é tipo de gosto, para criança, para adulto. Você também tem academia, tem também o Spa Flora, que é muito legal, e até mesmo áreas de esporte. Para criançada tem a casa de campo. Mas agora eu vou para uma experiência gastronômica diferente e nós vamos conferir os detalhes dessa experiência, que é uma oportunidade muito legal para quem quer passar um final de semana aqui no hotel. Essa experiência começa num lugar muito legal. Estamos falando aí da Cave do Douro, inclusive com um festival de inverno que tem coisas verdadeiramente deliciosas. Vocês estão vendo que é um lugar que você acaba descendo, então aqui você tem uma adega de vinhos, entre outras coisas, mas o que a gente vai experimentar hoje é um delicioso festival de fondue. Depois de degustar um delicioso fondue aí do festival de inverno do hotel, nada melhor do que caminhar nas dependências do hotel. Aliás, olha que belíssima paisagem que é uma das piscinas à noite. Vou mostrar mais em detalhes, porque essa piscina aqui tem o detalhe de ser climatizada. Então ela não é tão fria como qualquer outra. Ela é muito agradável durante o dia e à noite proporciona esse visual simplesmente fantástico. Vale a pena andar aí pelas dependências do hotel, até para conhecer um pouquinho mais a belíssima estrutura do Royal Palm Plaza. Hora de sair aí para o Aras Tuiuti, pessoal. Como vocês estão vendo aí, ó, os dois computadores de bordo estão sincronizados, né? Aquele automático que zera toda vez que você carrega a bateria, e o manual eu também zerei para a gente poder ter uma ideia de como é que vai ficar o comportamento do carro. Bateria 100%. E aqui no GPS do carro, que é o Google Maps, eu já programei aí o endereço do Aras Tuiuti, está dizendo que a gente vai ter aproximadamente 73 km de viagem, vamos chegar ali por volta de 10h20, quando a gente chegar lá teremos 75% de bateria, ou seja, a gente ainda vai ter uma boa sobra de bateria. De toda forma, vou monitorar o comportamento do carro durante essa viagem. Agora a gente está aqui na rodovia Constâncio Sintra, que dá acesso a Morungaba, uma estrada bastante conhecida aqui na região do interior, porque ela é cheia de curvas e tem algumas paisagens bem bonitas. Mas o objetivo aqui, pessoal, é ver o Pilot Assist. A gente sabe que o Pilot Assist da Volvo funciona muito bem em rodovias de velocidade maior e com poucas curvas, como uma Castelo Branco, como uma Bandeirantes. Mas e numa rodovia como essa? Como é o funcionamento do sistema? Pois bem, eu vou programar aqui, ó, a velocidade máxima da rodovia permitida é 60 km por hora. O Pilot Assist já está acionado. Vamos ver se ele consegue contornar todas as curvas, por quê? O objetivo desse sistema é auxiliar o motorista. Então nas curvas mais suaves, ele consegue sim manter o carro direitinho. Mas e nas curvas mais acentuadas? Então vamos lá, aqui a gente já tem uma curva mais acentuada. Ó, vocês estão vendo que o volante está acompanhando aí o movimento da curva. Lembrando, né, pessoal, isso aqui não é um sistema de direção autônomo, e sim uma assistência ao motorista. Mas olha só, agora na nossa frente já tem uma curva mais forte. Vamos ver se o sistema vai conseguir acompanhar a curva, obedecendo o limite de velocidade da estrada. E olha aí, acompanhando a curva. Então, nas curvas até médias, ele vai conseguir fazer a atuação. Agora, quando as curvas são mais fortes, pode ser que o sistema não consiga acompanhar. Olha só. Aqui, ó, o carro já saiu um pouquinho da faixa. Então, esse sistema é muito legal para você usar nas rodovias com curvas suaves. Mas em estradas como essa, eu não recomendo usar o Pilot Assist, porque vocês estão vendo que ele acaba comendo aí as faixas. Então, se você for utilizar, faça isso, mas mantenha as mãos no volante para acompanhar certinho as curvas. Depois que você passa Morungaba para chegar no Aras Tuiuti, você pega uma estradinha aqui que é bastante sinuosa e também tem bastante lombada.
E olha só, aqui, aquela função do One Pedal Drive do carro, que quando você tira o pé do acelerador, o carro já freia sozinho, acaba funcionando muito bem. Porque é uma estrada que você acelera bastante e desacelera bastante por conta das curvas e até mesmo das lombadas. Dessa forma, você consegue utilizar o carro de uma maneira muito mais prática, porque você pisa muito menos no pedal de freio, né? E como toda hora você precisa pisar no freio por conta de uma lombada, ou até mesmo por conta de uma curva, olha só, aí na frente nós temos uma lombada. Eu só tirei aqui o pé do acelerador, olha só, nem precisei acionar o freio, ou seja, acaba sendo uma função muito legal para essas situações. E para chegar no Aras Tuiuti tem um trecho final de rodovia aí de aproximadamente 2 km de estrada de terra. Bom, já posso dizer para vocês que o carro se mostra muito bem aqui. Lembrando, né, que mesmo que a gente tivesse uma situação mais difícil de chuva ou até mesmo um pequeno atoleiro, não teria problema, porque esse carro tem tração nas 4 rodas, né? São 2 motores elétricos, um na frente e um atrás. O único porém é que como ele tem um ajuste mais esportivo, né, o pneu tem um perfil mais baixo, a suspensão acaba não sendo tão confortável nesse tipo de piso. Mas por conta de termos aí essa características de SUV, o carro é um pouquinho mais alto, a gente não tem problema aí nas ondulações ou nos desníveis de piso. Então nesse sentido, C40 também manda muito bem. Bom pessoal, agora eu vou apresentar aqui para vocês o Fábio Pereira. Tudo bom, Fábio? Tudo jóia, Jorge. Pessoal, o Fábio é o gestor da Volvo Autostar, um dos maiores grupos concessionários Volvo do Brasil, que inclusive tem test drive lá de C40 e XC40, né? Temos sim. As duas versões. Fábio, agora a gente vai testar esse carro no 4x4 e tem muita coisa para demonstrar aqui, né? Demais, muita. Uma das coisas bem legais é justamente a câmera 360, que a gente consegue ver por onde o carro tá passando, não é isso? Exatamente. Outra coisa legal aqui, né? A gente tem um modo no carro que a gente consegue usar ele justamente no modo off-road de condução. Então eu até vou colocar o carro nesse modo que ele se programa para uma condição de off-road. Aliás, esse aqui é o primeiro teste do Brasil desse carro no off-road, né? Exatamente. Bom, vamos começar aqui então, já com uma pequena inclinação lateral, e vamos usar a câmera para a gente conseguir ver aí, ó. Aliás, aqui a gente tá vendo o sensor de estacionamento funcionando, né? O que é normal, né? Porque ele tá detectando aí os obstáculos. Fábio, o seu cliente hoje, quando ele compra um carro desse, ele tem uma necessidade de uso off-road também ou não? Não, normalmente não, mas é super importante ele saber que o carro é capaz de fazer esse tipo de coisa que nós vamos fazer aqui hoje. Então, bom, vamos para a caixa de ovos agora, ó. Vamos fazer aqui a torção do carro. E passando com facilidade aqui, né? Aqui é o momento do X. A gente percebe que esses carros elétricos, eles não ficam fazendo aquele clec, 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 clec nas rodas, né? Que o carro normal faz, né? Ele aqui passa com muito mais facilidade, ó. É bem mais silencioso. E aí, Fábio, o que você tá achando da performance do C40 nessa condição? Olha, até agora tá indo bem, né? Estamos passando, né? A gente vê que o programa de a gente tem que insistir um pouquinho aqui pro programa de estabilidade sair. Mas é uma delícia o carro elétrico no off-road, barulho muito zero. Muito legal, zero barulho. Barulho zero. Normalmente, um cliente de C40, que tipo de uso que eventualmente ele vai fazer no off-road, na sua opinião? Olha, na minha opinião, talvez indo pra chácara, pro sítio, pra fazenda dele, algo um pouco mais light do que isso que nós estamos fazendo aqui agora, né? Então, a gente consegue ver que o carro aqui vai numa boa. Agora a gente tem aqui mais uma inclinação lateral. Pra quem não tá acostumado, dá um pouquinho de medo, não dá? É um pouquinho um pouquinho complexo. Pessoal, a gente já está acostumado aqui com o Aras Tuiuti, vocês já viram vários vídeos que a gente fez aqui, mas você achava que esse carro fazia tudo isso? Olha, a casca de ovos ali me surpreendeu. Caixa de ovos. Eu achei que ele não fosse fazer, mas me surpreendeu. Bom, agora vamos pro King, né? O King é uma inclinação bem considerável aqui. Aliás, eu vou até parar no meio do King. Pessoal, esses barulhos que vocês estão escutando é normal. É o programa de estabilidade atuando justamente para a gente conseguir ter tração, né? Então vamos lá. Vamos agora pro King. E olha só. Subindo com uma facilidade. Surpreendente. Né?
Lembrando, né, que esse carro não tá com um pneu adequado para esse tipo de coisa, né? Exato, tá com o pneu original. Ele usa um pneu de rua, né? Um pneu para performance em asfalto. Aliás, que performance que esse carro tem, né? O pessoal impressiona muito com o 0 a 100 desse carro? Se impressiona demais. O 0 a 100 em 4,6 segundos. É muito rápido, né? É muito rápido, é impressionante. Bom, agora que a gente tem a descida do King, aliás, eu vou até aproveitar a câmera. Olha que legal. É muito show essa câmera dianteira, que ela mostra exatamente por onde você está passando, por onde você está indo, né? E isso acaba facilitando bastante as coisas. A gente vê, ó. Opa! Deu uma escorregadinha aqui, mas passou numa boa. Foi bem, passou numa boa. Passou numa boa, né? Olha só. Bom, como vocês estão vendo, pessoal, um veículo 100% elétrico, que não é a proposta original dele, esse 4x4, né? Não é a proposta. E ele tá conseguindo superar aí os obstáculos com bastante maestria. Agora vamos passar aqui na ponte. Olha que legal a ponte. Essa visão aqui da câmera é muito legal, né, Fábio? Muito legal. Olha só que legal. Eu não paro de olhar pra câmera. É show demais, né? E o detalhe aqui é que a gente pode, por exemplo, né, escolher a câmera. Então, se você quer ver, por exemplo, se você tá passando no lugar certo do obstáculo, você pode vir aqui e fazer a escolha da câmera que você quer, ou até mesmo a câmera traseira numa eventualidade de manobra, né? O quanto que o cliente valoriza essa câmera aqui, Fábio? Olha, quando isso foi inserido no nosso carro, né, no XC90, foi o primeiro carro que veio com isso para nós aqui no Brasil, o cliente realmente identificava isso como um grande diferencial. Essa utilização lado a lado, retrovisor a retrovisor, frente ou traseira, nós temos que explicar muito bem na hora da entrega técnica para que ele realmente utilize da forma que você está utilizando. Bom, ele valoriza demais. Tem muitos clientes que querem esse tipo de opcional, a câmera 360, nas versões nas versões iniciais, né? Então, como vocês estão vendo, pessoal, é valorizado pelo cliente. Ó, primeiro teste do Brasil do Volvo C40. Aliás, vamos usar a câmera agora aqui. Você já fez massagem no Volvo C40? Agora nós vamos fazer uma massagem artificial, tá, Fábio? Vamos lá. Porque a gente vai descer uma escadinha aqui, tá, pessoal? E aí pula bastante, né? Mas vamos ver essa massagem toda. Vamos alinhar aqui o carro com a escadinha. Olha, você vê que o carro, ele vai um pouco mais arisco aqui na escadinha, né? Mas vamos devagarzinho pra poder descer. Lembrando, né, a gente tá com um pneu aqui que não é o indicado para esse tipo de situação, né, Fábio? Exato, e é uma roda aro 20 polegadas, né? É um perfil baixo. E mesmo assim o carro tá superando. Aí, tá divertido. A massagem é boa, né? A massagem é boa. Aqui fazendo aquela massagem no lombar aqui, para quem tem problema de ciática, essas coisas é ótimo, né? Mas bom, Fábio, como conclusão desse mini test drive de off-road, o que você diria? Porque foi a primeira vez que você fez isso num carro elétrico? É a primeira vez num carro elétrico. Você nunca tinha feito antes? Nunca tinha feito. Pessoal, o maior vendedor Volvo do Brasil está tendo a oportunidade de ver pela primeira vez. Qual é a sua conclusão aqui? O que você pode dizer do resultado? Olha, o carro ele realmente supera a expectativa. Se o cliente ainda tiver dúvidas de uma simples estrada de terra ou de uma estrada mal asfaltada, pode confiar, porque o carro ele vai mais do que isso. Ele superou aqui obstáculos impressionantes. Se o cliente quiser poder ter uma experiência com o carro, onde é que fica as unidades AutoStar em São Paulo? Nós temos duas unidades, né? A unidade Nações, que fica na Luiz Seráfico Júnior 1091, e temos a unidade Pacaembu, que fica na rua Norma Perrutini Gianotti 725. Pessoal, eu vou dar uma dica para vocês. Lá eles têm uma cafeteira que é muito legal, mas o gostoso mesmo, muito gostoso e diferente é o chá que tem lá, tá? O chá é sensacional. O café é ótimo, mas o chá é sensacional. Passa lá, vai conhecer o C40, o XC40 totalmente elétrico, exatamente, né? Você tem os dois para test drive. Nós temos os dois para test drive. E como vocês viram aqui, se tiver mais alguma dúvida sobre o C40 ou o XC40 elétrico, a gente já tem um vídeo no canal mostrando as diferenças dos dois. Manda, deixa um comentário aqui no canal, que eu mando tudo lá para a AutoStar, para eles responderem. Se você estiver querendo fazer uma experiência, já sabe. Volvo AutoStar em São Paulo, maior revendedor Volvo do Brasil. Bom, pessoal, depois de um dia inteiro de gravações aqui no Aras Tuiuti, hora de voltar aí pro Royal Palm Plaza. E olha só, nem cheguei a carregar o carro aqui no Aras ainda, que exista aqui dispositivo de carregamento, né? Mas a gente tem ainda 74% de autonomia. Já usei aqui o Google Maps para ver quanto tempo que a gente vai levar para chegar no Royal, 1h17. E vamos chegar lá com 50% de bateria ainda, né?
e a gente tem tudo aí mapeado aí no painel principal. Pois bem, como a gente está vendo, a autonomia desse carro aqui é muito boa, além do teste no 4x4 dele ter sido bem interessante. Bom, vamos fazer a nossa viagem de volta agora. E acabamos de chegar aqui em Campinas no Royal Palm Plaza. Pois bem, olha só, 56% de bateria, até gastamos um pouco menos energia do que o esperado. Acessando aqui o computador de bordo, olha, o trecho específico do Aras Tuiuti até aqui, 65 km praticamente, consumo muito bom, 19,9 kWh para cada 100 km, 1h14 de viagem, 52 km de velocidade média. Já o acumulado, né, ida e volta mais a prova de 4x4, a gente tem um consumo um pouquinho maior, 23,1 kWh para cada 100 km, né, velocidade média de 50 km por hora, 2h46. Agora é hora de botar o carro para carregar aqui no Royal Palm e continuar aí o nosso teste. Bom, pessoal, finalizando aqui o nosso último trecho de teste do C40, né? Estamos saindo aqui do Royal Palm Plaza em Campinas, com destino à nossa base lá na cidade de Itu. Computador de bordo aqui do carro, você vê que o viagem automática foi zerado automaticamente pela carga da bateria. O viagem manual eu zerei, até para a gente ter aí as informações juntas. Ele está estimando aí uma viagem de 57 minutos, 76 km, e a gente vai chegar lá no destino com 77%. Então, como a gente viu, o carro em todos esses momentos conseguiu atender muito bem, desde que a gente usasse bem a infraestrutura elétrica. Mas vamos lá para a nossa base, para a gente poder fechar a matéria aqui do C40. Explicando aqui resumidamente a central multimídia do C40. Ela utiliza a plataforma Android Automotive Operating Systems. É como se você tivesse um tablet Android, porém essa plataforma foi desenhada para ser utilizada no veículo. Então, ainda que ela siga a mesma usabilidade de um Android, ela tem algumas adaptações. Inclusive, quando você aperta este botão, você consegue ver os aplicativos que já estão instalados. E são vários aplicativos que a gente já conhece do Android, né? Então a gente tem aqui o Maps, que você tem a navegação. Você tem o PlugShare para poder procurar pontos de carregamento. Inclusive aqui quando você procura próximo, ele já mostra onde estão aí os pontos de carregamento mais próximos. Você tem alguns outros aplicativos também bastante conhecidos, como o Spotify para música, o YouTube Music, e você tem aplicativos de rádio online. Você tem aqui um aplicativo, o Apple CarPlay. Por quê? Porque ele precisa de um aplicativo específico para fazer integração. E você tem aqui o Play Store para ver todos os aplicativos que você pode instalar. E quando você clica aqui em ver todos, você vai falar, poxa, mas está faltando aplicativo aqui. Claro que está faltando. Tem uma série de aplicativos que ainda não estão disponíveis para serem instalados nesse carro, porque quem autoriza a instalação do aplicativo é a própria Volvo. E ainda que seja uma plataforma Android, tem que ser homologado pela Volvo para instalar no carro. Exemplo, nós não temos aqui o Waze, né? Então você tem que usar obrigatoriamente o Maps, se você quiser usar essa plataforma Android. E normalmente o que a gente consegue ver de aplicativos disponíveis aqui, o que nós temos basicamente são rádios online, tem bastante coisa aí de rádio online. Você também tem audiobooks, aqueles livros que são lidos para você, né? Outra coisa que você também encontra são aplicativos específicos de notícia. E vai mais ou menos parando por aí, né? A gente já consegue ver aqui alguns instalados, mas esses outros acabam sendo desse tipo de plataforma. Por quê? Justamente para não desviar a atenção do motorista enquanto ele está dirigindo e colocar aplicativos aqui que sejam seguros para uma condução. Aqui na parte dianteira são duas portas USB do tipo C, então você precisa ter cabos específicos para isso. E aí, utilizando os cabos específicos da i2Go, que a gente escolheu aí por conta da qualidade que o cabo tem e também da praticidade, por quê? O cabo não precisa ser só bonito, ele tem que ser funcional. Então, os cabos da i2Go, no caso aqui os dois que a gente vai usar, tanto para iOS, que tem o USB-C numa ponta e o Lightning na outra, como Android, que tem o USB-C nas duas, esses cabos são, por exemplo, certificados para correntes de até 3 amperes ou 3.000 miliamperes. E aí a gente sabe que ele vai ter uma boa capacidade de carregamento. Então, o primeiro teste que eu vou fazer aqui vai ser com um celular Android. Então eu vou usar aqui o cabo USB-C, eu vou colocar primeiro aqui na porta de comunicação que a gente tem com o carro e vou colocar no smartphone. E aí alguns vão perguntar, mas e o Android Auto vai funcionar aqui? Não, não vai funcionar. Então quando a gente conecta, mesmo na porta de comunicação, você pode ver que ele não vai abrir o Android Auto. Por quê? Porque aqui já é o Android
Automotive Operating System. Então, faz sentido você integrar em funções do Android Auto aqui? Não, os aplicativos já estão rodando diretamente na central. Então, mesmo você colocando a porta de comunicação, o celular só vai ter uma função de carregamento. Aliás, eu vou até aproveitar aqui para mostrar qual é a capacidade dessa porta. Usando um aplicativozinho que mede a quantidade de energia que está entrando dentro do aparelho, a gente consegue ver justamente o quanto ele está carregando. E a gente consegue ver aqui na porta de comunicação, ele fica um pouquinho abaixo aí de 1.500 mAh, para ser preciso 1.440. Agora olha só, quando eu mudo para a porta específica de carregamento, que não é a porta de comunicação, é a porta que aí é dedicada apenas para carregar o smartphone, vamos ver a medição aqui que a gente consegue obter. É normal o celular começar com uma amperagem mais baixa e ele vai acertando até a amperagem mais alta. Mas olha só, ele já está subindo aqui. Vocês perceberam que a porta específica de carregamento ela é um pouco mais rápida do que a porta de comunicação, né? Então ela consegue colocar um pouquinho mais de energia, olha só. Já está passando ali de 1.700 mAh. Pode não parecer muita diferença, mas isso faz bastante diferença quando o celular está totalmente descarregado. Então, essa porta aqui na frente de carregamento e as duas traseiras do carro, que também são dedicadas para carregamento, você tem uma capacidade de 1.700 mAh, enquanto a porta de comunicação gira ali na casa de 1.500 mAh. E no caso de iPhone, como é que funciona? Bom, a gente tem que usar o cabo específico, né? USB-C numa ponta e Lightning na outra. Vou conectar aqui embaixo na central e vou conectar aqui no iPhone. Pois bem, nesse carro aqui, pessoal, é importante mostrar para vocês que o Apple CarPlay só pode ser usado com fio. E eu já vou fazer uma outra observação. Às vezes, o pessoal está usando aí o Apple CarPlay ou o Android Auto com fio e começa a ter travamento na central. O pessoal culpa a central multimídia por esses travamentos. E às vezes pode ser o cabo. O cabo com baixa qualidade não passa o volume de dados de forma correta e isso causa travamento. Daí o motivo da gente estar usando um cabo da i2Go que é de extrema qualidade. Pois bem, com o cabo conectado, porque esse carro não tem a integração do CarPlay sem fio, você apertou aqui, aí você vai ter todas as funções que você tem no Apple CarPlay. Então, se você quiser usar o Waze nesse veículo, você obrigatoriamente vai ter que ter um iPhone com o Waze instalado para você poder fazer uso. E todos os outros aplicativos que forem compatíveis com a plataforma CarPlay estará disponível aqui. Ah, mas eu quero voltar para a plataforma do carro. Muito simples. Só apertar esse botãozinho aqui e escolher de volta o aplicativo que está instalado diretamente na central multimídia. Então, você vai ver que tem alguns aplicativos, por exemplo, como o YouTube Music, que você tem que entrar com a sua conta da Google para você poder fazer o login no aplicativo. A mesma coisa acontece aqui com o Spotify ou outros. Alguns aplicativos você não precisa fazer isso. Então, quando você vem aqui no aplicativo de rádio FM, esse você já vai conseguir logar normalmente. Ou seja, quer usar o CarPlay, tem que ser com fio. Vocês viram que é bastante simples e, novamente, use um cabo de qualidade. A gente recomenda aqui o cabo da i2Go. E depois de diversas viagens, que conclusão que nós chegamos? Sim, é possível viajar com um carro 100% elétrico. Para isso, é importante tomar alguns cuidados, como por exemplo, verificar se os pontos onde você vai visitar têm uma infraestrutura de carregamento e também se programar sempre para de um dia para o outro manter aí o carro totalmente carregado. Dessa forma, em todo o nosso período de teste, o carro nunca caiu abaixo de 50% da bateria. E se você for fazer uma viagem maior, a dica que eu dou é sempre ter uma margem de pelo menos 100 km de autonomia de segurança, porque a gente nunca sabe o que vai encontrar. Nós mesmos chegamos num shopping center e vocês viram, né? Já tinha um carro carregando e o outro carregador estava quebrado e o outro precisava de uma autenticação. Então podem acontecer coisas assim. Nós não precisamos carregar o carro naquela situação, mas se precisássemos, seria um problema. A autonomia também é outro ponto bastante crítico para um veículo 100% elétrico. E como é que fica aqui no C40? Pois bem, isso está ligado diretamente ao estilo de condução do motorista, se ele está ou não usando o sistema de climatização do carro e também o tipo de terreno que ele vai enfrentar. E aí, as medições que a gente fez foi basicamente em rodovia. E olha só, a melhor condição em rodovia, usando aí uma situação de velocidade mais constante, sem muita aceleração e desaceleração,
Os nossos melhores números ficaram aí na casa de 19 kWh para cada 100 km. Nessa situação, é possível fazer sim até 410, 415 km de autonomia, que é o que a Volvo fala. Porém, quando a gente considera a pior situação de uso, aí já com mais aceleração, ar-condicionado ligado, carro eventualmente carregado, o pior cenário que a gente mediu foi de 24 kWh para cada 100 km. Nesse caso, a autonomia seria aí de 325 km. Mas vamos falar da média, né? Entre a nossa melhor e pior situação. Seria aí em torno de 22 kWh para cada 100 km. E nessa situação, a autonomia desse carro aqui será de 350 km. Lembrando, se você der mais pedal, der mais motor, esses 24 kWh podem subir e aí a autonomia acaba diminuindo. E uma coisa curiosa a respeito de carro elétrico, quando você usa ele na cidade, ele é mais econômico do que na estrada, inverte em relação ao carro a combustão. E aí você talvez consiga até fazer mais do que 420 ou 430 km, porque na cidade tem o pariã da regeneração de energia maior e a demanda do motor elétrico também é menor. E no nosso último trecho de Campinas para Itu, rodamos aí aproximadamente 72 km e o carro consumiu 17% da bateria, o que deu uma média muito boa, 18,5 kWh para cada 100 km. Média tão boa que não é muito a realidade desse carro. Mas por que a gente conseguiu essa média? Estrada bastante livre, pouquíssima aceleração e desaceleração e a velocidade constante, e isso favoreceu bastante. Mas esse número são condições bem ideais. Antes da nossa conclusão final, eu vou fazer duas recomendações para vocês. Primeiro, não deixem de assistir o nosso vídeo de avaliação completa do Volvo XC40 100% elétrico. Por quê? Esse veículo e o XC40 elétrico são praticamente a mesma coisa, mudando alguns detalhes bem pequenos. Inclusive, recentemente também fizemos um outro vídeo mostrando efetivamente quais são as diferenças que existem do C40 para o XC40. Então, se você assistir esse vídeo agora e mais esses outros dois vídeos, certamente você terá toda a informação que você precisa a respeito tanto do XC40 como também do C40. E eu vou destacar aqui duas diferenças bem importantes que a gente viu aqui no C40 para o XC40. Uma delas é o farol aqui com a tecnologia Pixel Technology. Os primeiros C40 que vieram para o mercado brasileiro receberam esse farol. Momentaneamente ele está indisponível, mas no futuro estará disponível novamente. Ele é um farol totalmente ativo, então ele usa a câmera instalada ali no para-brisa para recortar os carros que vão à sua frente. Então, você está numa condição de estrada bastante escura, e tem que ser bastante escura mesmo, né? Se você estiver dirigindo por vias que tem aquelas iluminações, o sistema não se ativa. Então tem que ser uma via bastante escura, aí o que vai acontecer? O carro à sua frente vai ser recortado do facho do farol e ele vai conseguir iluminar a lateral. Ele também consegue fazer isso em algumas situações de cruzamento, ele usa até referência do GPS para poder fazer esse tipo de coisa. Mas ele é um farol ativo que só funciona em condições mais específicas. Então a gente já viu outros carros de categoria premium que tem aí um farol com atividade maior. Não que esse não tenha, apenas ela é um pouco mais específica. Outro ponto bem curioso aqui a respeito do C40 em relação ao XC40. XC40 tem 7 airbags, 2 frontais, 2 laterais, 2 de cabeça que protegem inclusive as cabeças das pessoas que viajam no banco traseiro e mais um sob o volante para proteger ali as pernas do motorista. Só que esse carro aqui, o C40, tem 9 airbags. Como é isso? Além dos airbags laterais, aqueles que protegem o tórax em relação à porta, e está nos 2 bancos, esse carro tem um airbag interno lateral. Como é que é isso? Então, entre o banco e o console central, nos 2 bancos, existem mais 2 airbags laterais, aumentando ainda mais segurança. Isso é bastante curioso, porque é bastante incomum a gente ver esse tipo de airbag no veículo. E o seguro desse modelo aqui? Quanto fica fazer o seguro do C40 100% elétrico? Pois bem, pessoal, não é barato. Olha só, poucas companhias de seguro toparam fazer o seguro. E para isso a gente contatou mais uma vez aí a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros, que assessorou a gente com tudo isso. Sempre lembrando, né, o seguro é aquele valor que você paga anualmente para proteger o bem, e ele é sempre do perfil do contratante em relação ao carro. Se mudar o perfil do contratante, o preço do seguro também acaba mudando. E olha só, a melhor condição que a gente conseguiu de seguro, para vocês terem uma ideia, já com a franquia reduzida,
seguro ficou aí na casa de R$25 mil, seguro do carro, todo ano R$25 mil. E no caso de uma eventualidade com o carro, olha, franquia já reduzida em 50% de R$24 mil, não é barato. E o preço de venda? Em julho de 2022, o preço público sugerido desse carro aqui, sem opcionais, que é tudo série, R$420 mil. Como a gente vê, carro 100% elétrico ainda é um pouco caro no Brasil, ainda mais um produto posicionado aí nessa categoria de veículos premium. Evidentemente que apesar de não ser barato, ele tem atributos muito legais, como por exemplo a performance, né? Um carro que vai de 0 a 100 aí na casa de 5 segundos. Estamos falando de performance de veículos super esportivos. A gente viu que a autonomia desse carro é interessante quando a gente até compara com outros veículos 100% elétricos e mostramos que é bastante possível você ter o carro também para viajar, desde que você planeje as suas viagens com estações de carregamento e trabalhando aí com a margem de segurança. E outro detalhe importante que a gente mostrou é que o modelo também consegue ter uma boa performance em condições fora de estrada, né? Levamos ele para uma condição bastante difícil, onde normalmente se coloca ali caminhonetes 4x4, SUVs 4x4, e ele conseguiu superar os obstáculos. Moral da história, para quem pode pagar, é uma excelente opção. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.